Olá, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao What a Code. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao What the Code. Eu sou Carol Tequita, sou engenheira de software senior e esse é um programa idealizado pela Actin para conversar com pessoas que são referência no mercado de tecnologia para trazer trajetórias inspiradoras para vocês. Hoje eu estou aqui com Bruno Germano, que é engenheiro de software senior. Ele teve um contato muito cedo com a tecnologia, com 12 anos construiu seu primeiro site e é um prazer estar conversando com ele. Ele também é criador de conteúdo e tem um canal super grande no YouTube que fala sobre tecnologia. Que legal. Carol, primeiro, muito obrigado por me convidar para fazer parte desse projeto. Obrigado a Cristin também por contar comigo para compartilhar essas experiências. Eu acho que esse papo de falar, começou a programar com 12 anos e tudo mais, às vezes é muito legal. Pelo menos, eu acho muito legal e acho que você também deve achar legal e tal, mas às vezes também intimida algumas pessoas que não tiveram essa oportunidade ou esse contato tão cedo com programação e tal, e falar, não, para eu ser programador preciso trabalhar bem cedo, preciso conhecer bem cedo. Hoje eu tenho 25 anos, já recebi mensagem assim, eu tenho 23 anos, você acha que ainda dá tempo de trabalhar na tecnologia? Eu falei, louco, todo mundo dá pra trabalhar na tecnologia. Mas obrigado por todos os elogios ao meu trabalho, ao trabalho que eu venho fazendo também nas comunidades, no YouTube e tudo mais. Eu gosto muito dessas duas coisas, é isso. De tecnologia, de produzir conteúdo, de falar com gente, de escrever código. E é bem legal poder compartilhar essas coisas aqui. E faz isso muito bem, eu sou muito fã do seu trabalho, Obrigado. Bruno. E já perguntando sobre o seu começo, né? Porque começar com 12 anos não é uma coisa muito comum, né? Fazer o seu primeiro site com 12 anos, né? Realmente é meio fora da curva. Eu queria entender quando que você teve esse contato com a tecnologia, como que foi esse momento, esse start, assim, tipo, quero trabalhar com tecnologia. Sinceramente, eu acho que eu nunca pensei em qual outra coisa, sei lá, quando eu era muito jovem eu queria ser skatista, depois eu queria ser guitarrista de uma banda de rock, mas depois que eu entendi que eu precisaria trabalhar e ganhar dinheiro e coisas assim, sempre foi muito claro que eu ia trabalhar com tecnologia e escrever no código. Essa história de quando eu comecei a programar com 12 anos, o meu pai já era da tecnologia, então meu pai já trabalhava como programador, ele trabalhava com COBOL, trabalhando em bancos e coisas assim. E eu sempre tive um computador em casa, por causa dessa carreira que meu pai sempre teve. Então, meu pai sempre deixou a gente usar à vontade o computador, e ele assinava uma revista que sempre, todo mês ou toda semana, não lembro a frequência, vinha um CD-ROM, vinha uma revista com algumas dicas, alguns softwares, coisas assim. Nostalgia. E uma dessas edições veio com um curso de HTML, CSS e JavaScript. Mas JavaScript que tinha naquela época era muito diferente do que é o JavaScript hoje. E aí eu falei, eu vou me aventurar. Comecei a seguir o passo a passo do curso lá e consegui criar um site. Mas não é um site, vamos dizer, eu não criei um site super complexo, super elaborado e tudo mais. Eu consegui só, seguindo o passo a passo daquele curso, criar uma página. E aí eu entendi como que funcionava a web, como que funcionava a internet. E isso era 97, 98, era exatamente o começo da internet comercial no Brasil. Então por isso que essa revista também tava falando, a internet chegou, olha como você programa pra internet. E aí eu fui seguindo, e aí eu consegui reproduzir aquilo. E eu e meu irmão, a gente andava de skate, por isso eu queria ser skatista profissional, nunca consegui. Os meus ossos são muito frágeis pra isso. Mas a gente tirava foto, e a gente tinha uma câmera digital também, tirava foto, e aí a gente começou a compartilhar nesse site essas fotos da gente andando de skate. Ninguém acessava, ninguém lia, mas serviu como fundamento ali, vamos dizer, para eu experimentar o que era programação, vamos dizer, nessa época aí. Mas a partir daí eu comecei a entender como funcionava, como que eu conseguia mudar os HTMLs e criar elementos diferentes e criar coisas diferentes e tal. E aí eu comecei a fazer sites para escola, comecei a fazer site para turma de amigos e foi indo. Mas eu nunca tive, vamos dizer, nesse primeiro momento, um estudo formal. Não fiz um curso, foi extremamente experimental. E eu acho que tá tudo bem. Eu sempre comparo aprender a programar, ou coisa assim, que é uma coisa muito técnica, com aprender um instrumento. Você não vai lá e aprende a fazer um solo do Slash de primeira. Sim, com certeza. Você vai pegar o violão, fazer um blend, entender onde você põe os dedos. Você vai incomodar a sua família inteira, Incomoda muita gente. Por um bom tempo. Faz uns barulhos ali e tal. E aí, sei lá, você aprende 3 acordes e toca uma música, mas você não sabe o que é harmonia, você não sabe o que sei lá, a sequência de notas, você não sabe ler partitura, você não sabe nada. Você só aprendeu 3 acordes e tocou uma música. E tudo bem. Então é isso.
isso. Nesse primeiro momento, eu aprendi 3 acordes e consegui. Sei lá, HTML, CSS, JavaScript. E isso é muito legal, porque você tá falando justamente de desmistificar um tabu que a gente tem em relação à tecnologia. Eu acho que muitas pessoas veem a tecnologia com esse tabu como se fosse uma coisa muito distante delas. E aí eu já vou perguntar o que você acha que daria pra fazer pra gente aproximar a tecnologia das pessoas e trazer isso como uma carreira, uma possibilidade melhor aí pros jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Eu acho que assim, eu tenho pra mim muito claro que o meu objetivo como criador de conteúdo, como essa pessoa pública da tecnologia e tal, é fazer com que as pessoas deixem de ser consumidoras e entendam que a tecnologia é uma ferramenta muito valiosa para elas no dia a dia. E você pode ser essa pessoa que quer trabalhar com tecnologia, escrever código, mas você pode ser só uma pessoa que quer seguir a sua carreira, sei lá, você é professor, você é contador. Quando você entende o que é programação, o que é código e como você pode usar aquilo, vira uma ferramenta para você. E não é tão difícil assim você começar esses passos assim. Mas eu acho que a primeira coisa... O fato da tecnologia, e principalmente a parte de software, ser intangível ali, quando você pega um celular na mão, um videogame ou um computador mesmo, você não sabe a quantidade de linha de código que tem lá. Você não sabe quanta gente trabalhou para fazer aquele site funcionar. Essa coisa cria como se fosse uma mística de que aquilo é muito difícil, que aquilo é muito complexo e tudo mais. Talvez, eventualmente seja, mas boa parte das coisas que eu já fiz profissionalmente eram muito simples e repetitivas, são idênticas. Você guardar coisa no banco de dados e mostrar pra alguém. Ter um formulário pra alguém escrever alguma coisa e mostrar pra outra pessoa. Sei lá, processar algumas informações e calcular alguma coisa e mostrar aquilo. São tudo muito semelhantes. E aquela coisa torna-se repetitiva, até entediante, assim, pra quem trabalha, porque não é tão difícil na prática. Eu acho que existe uma barreira que você precisa se dedicar inicialmente bastante. Existem conceitos matemáticos que não faz parte do nosso dia a dia, lógica, conjuntos e coisas assim que não faz parte desse dia a dia, beleza, mas também não são tão difíceis. Mas existe uma parte técnica de você entender como as coisas funcionam, como a internet funciona, como o computador funciona, como que é um raciocínio computacional. Você rompeu essa barreira, que nem é tão difícil assim, eu acho que existem carreiras que são muito mais complexas do que isso. Você entende como que você pode explorar melhor. E eu acho que existem dezenas de carreiras, dezenas de programações, dezenas de tecnologias que não demandam uma dedicação tão grande inicialmente assim. Por exemplo, hoje eu sou engenheiro de software, trabalho muito mais com front-end. O front-end talvez seja essa coisa mais tangível que a gente tenha da programação. Sim, visual, né? Que a gente escreve o código e vê acontecendo na tela ali. A gente alterou alguma coisa e a gente vê aquela alteração. E o front-end, ele vem sendo cada vez mais complexo, mas ele não é complexo por fundamento. São 3 linguagens simples, pequenas, que você consegue em qualquer computador reproduzir aquilo lá. Então eu acho que dá para as pessoas quebrar esse paradigma que é muito complexo, tirando essa expectativa, até mesmo essa responsabilidade de tipo, preciso construir coisas grandes, coisas complexas. Eu comecei usando HTML e CSS fazendo um site para mostrar foto de skate. Sim. E sem compromisso nenhum de entender o que eu tava fazendo. Eu não sabia o que era protocolo HTTP, eu não sabia o que era lógica de programação, eu não sabia naquele momento. Mas eu fui seguindo, reproduzindo ali e aprendi. Eu acho que o passo a passo passa por isso, né? Essa aprendizagem de você copiar o que você viu em algum lugar, reproduzir aquele som ou aquela tela que você viu. E a partir do momento que você fala, caraca, agora eu entendi por que aquela imagem mostra desse jeito, por que o botão é dessa cor, como que eu mudo a cor de uma coisa. E aí se dedicar a falar, beleza, agora eu quero construir alguma coisa mais complexa. E no passo a passo, não existe, vamos dizer, acho que uma das coisas boas da tecnologia, não existe uma linha única de ser seguida. Única, exatamente. Eu acho que quando você tem carreiras mais tradicionais, sei lá, trabalhar com direito, trabalhar com engenharia, que você precisa ter um curso de direito, você precisa ter um exame da ordem, ter um registro lá na OAB para ser advogado. Então, todo mundo para ser advogado precisa seguir o mesmo caminho. A partir dali, a pessoa segue o caminho que ela quer. Pra tecnologia não tem. Era mais democrático, digamos assim, né? Eu acho que eu acho que democrática com algumas ressalvas, claro, a pessoa precisa ter acesso à internet, acesso ao computador e tudo mais. E muito acesso ao computador, muito tempo. Eu acho que uma das coisas que facilitou o meu aprendizado no começo eu tinha computador à vontade.
Mas a partir desse momento que você tem um computador, você tem contato com a internet, é muito fácil você encontrar conteúdos que nem eu encontrei naquele CD-ROM. Sim. De começar um passo a passo lá, mesmo que você não esteja entendendo nada. Mas você vai reproduzindo, repetindo ali e você já consegue construir alguma coisa. Mas aí você falou justamente sobre esse passo a passo que você fez, fazer o seu primeiro site. O aprendizado em si, pra trabalhar com tecnologia, foi difícil pra você? Como é que você contornou se isso foi difícil pra você, né? Eu acho que nesses primeiros momentos que eu tive contato com o computador, eu acho que era muito uma brincadeira pra mim. Eu tava explorando alguma coisa. Eu não tinha essa visão de que eu tava aprendendo, que tinha um passo a passo. Você experimentou, né? Eu experimentei, é isso. Eu tava testando e tava fuçando. Às vezes eu quebrava o computador, às vezes não. Às vezes eu desmontava ele, às vezes não. Mas eu comecei a ter essa visão quando eu fui fazer um curso técnico. Quando eu tava no meu colegial, eu fiz um curso técnico. E aí lá tinha uma didática, tinha uma metodologia a ser seguida. Então lá eu falo que eu aprendi todos os fundamentos da minha carreira naquele lugar. Eu aprendi como funcionavam redes, eu aprendi como funcionava hardware, eu aprendi como funcionava até eletrônica. Um dos módulos foi de eletrônica. Aprendi como funcionava o banco de dados e assim vai. Aprendi Linux, Windows Server e todas essas coisas. Aprendi tudo lá. Mas tudo foi uma visão muito superficial. E a partir do momento, era um curso de 2 anos, eu acho. Quando eu terminei esse curso, eu falei, é óbvio que eu quero seguir programação. E é muito engraçado que nesse curso, eu tinha 15 anos, 16 anos, quando eu tava estudando ali. Eu aprendi a programar em VB6, Delphi e usava Access como banco de dados, que nem é um banco de dados. Depois eu entendi que não era um banco de dados. E logo saindo do curso, eu já consegui um emprego trabalhando com VB6 e Access como banco de dados. E aí, foi nesse momento que eu entendi que eu precisaria continuar aprendendo. Porque Sim. todo aquele material me levou a um lugar. Mas o VB6 já era uma linguagem obsoleta. Eu descobri que Access nem era banco de dados, então eu precisaria aprender um banco de dados. Na sequência eu fui para a faculdade, foi uma experiência que não deu certo, eu nunca terminei minha faculdade. Mas eu percebi que eu precisaria me manter atualizado o tempo todo. E as melhores ferramentas que eu tive para aprender é trabalhar. Então às vezes eu me inseria em lugares ou ia em áreas da empresa, eu não sei como que funciona isso daqui, eu vou lá e falo com alguém, peço até, posso ajudar vocês no projeto e tal, e essa experiência na prática, com a mão na massa, eu aprendia muita coisa, me ensinava muita coisa. Mas eu também aprendo muito com projetos paralelos, projeto pessoal mesmo. Então, esse site do skate lá era um projeto pessoal, eu nem sabia que era isso. Mas até hoje, eu faço muita coisa em casa pra mim mesmo, pra eu experimentar. Saiu um framework novo, vou fazer. Recentemente, isso é uma história real. No último ano, eu refiz o meu site lá, entra egermano.com, é o meu site. Eu refiz ele 3 vezes em 3 frameworks diferentes. Eu fiz primeiro ele usando... Não, 4. Eu fiz com Gatsby, depois eu fiz ele com Remix, depois eu fiz ele com Next e agora eu refiz ele usando uma outra framework chamada Astro. Porque eu queria aprender todas essas coisas. Então é o meu site, eu já sei a estrutura que eu preciso seguir, eu já sei todas as coisas que precisam estar lá. Eu fui refazendo e fui publicando, aprendi um monte de outras ferramentas. Publiquei na Vercel, eu nem sei se posso falar todas essas marcas aqui. Sim. Mas publiquei na Vercel, depois publiquei no Fire.io. Eu fui descobrindo um monte de ferramentas e aprendendo um monte de tecnologia que eu não estava usando no meu dia a dia trabalhando ou dentro da firma que eu estava naquele momento. Mas que eu falava, eu quero aprender uma coisa nova. Então esse projeto paralelo, esse projeto meu particular, me ensinou tudo isso. Então acho que as grandes ferramentas são essas que eu sempre utilizo e utilizo até hoje, assim, é isso. É uma coisa... Não existe o fim dos estudos para quem trabalha com tecnologia. Ilusão. Não, e até mesmo porque a tecnologia não tá pronta. Não tá pronta também. Não acabou. Tem um amigo meu que trabalhou comigo numa empresa que ele fala, tudo na escala vai quebrar. E realmente, essa é uma verdade. Quando começa muita gente a acessar, muita gente usar, quebra, para de funcionar e você precisa arrumar. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca sabe aonde é o limite dessa escala. É o quê? 10 usuários, 100, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões simultâneos? É possível hoje. ChatGPT que diga, né? A internet ela cresce muito rápido e muito fácil. E... é isso, vai escalar. E na escala vai quebrar. Você vai ter que melhorar, aprender e solucionar novas coisas diferentes ali e tal. Você falou uma coisa muito legal sobre projetos pessoais, porque eu acho que é uma maneira muito legal de você aprender.
tem pessoas que têm muita dificuldade justamente em experimentar. E essa ideia que você falou, de pegar um projeto e desenvolver em vários frameworks, cara, é uma dica sensacional, assim, pra quem tá começando, porque você se permite aprender coisas novas com algo que você tem liberdade total. Não é um case de um cliente, não é um trabalho seu. Então, explorar isso é bem legal. Agora, eu queria saber de você, se você estivesse começando hoje, do zero, que é uma pergunta que sempre me fazem, né? Tipo, Sim. se você estivesse começando hoje, o que você faria de diferente? Acho que eu já fiz uns 3 vídeos fazendo. Se eu começasse hoje, o que eu faria? 2023, 2024. Sempre tem diferença. Mas eu acho que muitas das coisas eu não mudaria. Eu acho que essa liberdade, esse compromisso, essa coisa de tocar projetos particulares e fazer o que você quer, eu acho que além de tudo isso que você falou, tem outros 2 benefícios. Você não tem um prazo pra terminar, ninguém tá te pressionando ali. E você não tem... Só sua consciência. Talvez sua ansiedade, sua culpa Sua ali. culpa. E você faz o que você quer. Não tem ninguém falando, é isso que tem que ser feito. É nesse caminho. É esse o objetivo que a gente quer atingir. Não, pode ser qualquer coisa. É você que tá fazendo. Pode ser qualquer coisa mesmo. Mas se eu começasse hoje, eu acho que uma das coisas que eu negligenciei muito no início da minha carreira, e aí eu vou falar no início da minha carreira profissional mesmo. Não quando eu tava experimentando esses primeiros contatos com a programação. Quando eu era funcionário já, alguém tava me pagando pra escrever. Eu negligenciei muito a base da ciência da computação. O fundamento da ciência da computação. E eu não vou nem falar da ciência como ciência mesmo, mas existiam coisas que eu só fui descobrir que já existia literatura, já existia metodologia para aquilo, anos depois que eu trabalhei. Então, por exemplo, contato com... o que era algoritmos mesmo, como otimizar meus algoritmos, estrutura de dados e coisa assim, eu só fui ter 3, 4 anos depois que eu tava trabalhando. Talvez se eu me dedicasse melhor na faculdade, talvez é isso, eu negligenciei muito meus estudos no começo também. Dessa base, o que é pensamento computacional, o que é estrutura de dados, o que é paradigmas de linguagem de programação. Eu fui descobrir que existiam paradigmas muito tempo depois. Eu já tava programando em VB6, ASP, JavaScript, há muito tempo, quando alguém me falou, isso daí é uma linguagem orientada a evento. Eu falei, orientada a evento? O que é isso que você tá falando? Eu falei, é um paradigma. Eu falei, mas eu nunca ouvi falar disso. E aí eu fui pesquisar, ler literatura, livro, já tinha muitos livros, muita gente falando sobre isso, aí eu entendi o que era programação funcional, orientada a objeto, orientada a evento, e aí eu fui aprendendo todas essas coisas. Então eu acho que eu me dedicaria mais a essa base mesmo da ciência da computação, porque eu fui muito mergulhando já em linguagens, em frameworks e coisas assim que eu tava trabalhando na época, e trouxe resultado. Eu não vou falar que não foi bom, mas se eu começasse hoje, eu me dedicaria muito mais a esses fundamentos, que são fundamentos perenes desde os anos 80. Sim. Quando começaram a falar de linguagem de programação, já existia paradigma, já existia estrutura de dados. Não interessa se o Rust é a linguagem hype do momento, o Rust está submetido a todos esses conceitos de ciência da computação que desde os anos 80 vem sendo construído. Não, completamente. E eu acredito muito nisso mesmo. Aconteceu comigo de negligenciar essa base ali no começo. Esse é um erro muito comum de pessoas que estão começando no mercado. Sim. Eu atribuo isso muito à ansiedade de você querer entregar alguma coisa, tipo, já funcional. Sim. E aí você acaba atropelando essas coisas ali pelo meio do caminho. Agora, uma pergunta pra você. Um programador, pra ser um bom programador, quais habilidades você destacaria nesse profissional? Nossa, eu acho que é um pacote muito amplo de habilidades de um bom programador ou uma boa programadora. Mas eu acho que o que diferencia... E eu vou separar assim... Eu acho que tem 2 tipos de bons programadores. Sim. Os bons programadores técnicos, que são aquelas pessoas que sabem o que estão escrevendo, que tem muito essa base da tecnologia que eu acabei de falar, de ciência da computação e tal. E tem os bons programadores, que são as pessoas que resolvem as coisas. Eu sempre fui essa pessoa que resolvia. Então eu sempre soube entregar o meu trabalho, eu sempre soube o que estavam esperando de mim e como suprir essa expectativa, mas principalmente eu sempre fui comprometido a terminar meu trabalho. Eu acho que essa é a coisa. Eventualmente eu fui evoluindo tecnicamente e me tornando essa outra pessoa, que é uma pessoa que tem bons fundamentos, que entende como que as coisas são construídas, como que as coisas são elaboradas e como otimizar e como melhorar a cada passo. Mas eu acho que hoje em dia o principal pacote de habilidades não é técnico. É um pacote de habilidades interpessoais. Saber se comunicar, saber documentar seu trabalho, saber participar de uma reunião, planejar uma reunião, saber comunicar suas ideias e escutar as ideias dos outros. Então eu acho que tudo isso daí vai fazer com que você entregue o seu trabalho e faça com que a sua equipe, o seu time entregue o seu trabalho. Porque é isso, eu não sei você, mas eu nunca trabalhei sozinho. Sim. Tirando...
freelancers ou Mas você nunca tá sozinho em freelancer. Mesmo em freelancer, tem alguém trabalhando com você, alguém orientando você, mas você precisa saber uma habilidade assim, tipo, você precisa ter, trabalhar em time, trabalhar em equipe, se comunicar com as pessoas, porque você nunca vai trabalhar sozinho. Sei lá, eu acho que eu vi isso num filme, nem sei que filme que era, mas nenhum grande feito da humanidade foi feito sozinho. Sempre foi em conjunto. Sempre foi um grupo de pessoas, sempre foi um grupo de estudo, sempre foi um grupo de trabalhadores, um grupo de gente revolucionária, sei lá, qualquer coisa, que se juntou e fez alguma coisa grande. Então é isso. Eu acho que o grande pacote de habilidade que precisa ter para ser um bom programador, uma boa pessoa programadora é saber lidar com as pessoas que estão ao seu redor, saber se comunicar, saber escutar e saber gerenciar as expectativas de todo mundo ali que você tá lidando, tanto perante a você quanto perante ao produto, a tecnologia que você tá trabalhando ali. Sim, é muito legal falar isso, porque o programador, ele é um grande comunicador. Ele se comunica com a máquina e com as pessoas também. Então não dá pra isolar uma coisa da outra, a gente tem que trabalhar em conjunto. Exato. Tem uma questão aqui, você trabalhou como Developer Advocate. Eu confesso que nem todo mundo sabe o que faz um Developer Advocate. Sim. Eu conheci mais através do seu canal, porque você fez um vídeo falando sobre isso. Legal. Então eu queria entender um pouquinho como que foi essa experiência para você, qual que é a diferença de um programador para um Developer Advocate e por que você escolheu naquele momento trilhar essa carreira. O Developer Advocate está dentro de uma área, vamos dizer, da tecnologia que chama Developer Relations, ou DevRel. Muita gente fala só DevRel. O Developer Relations é muito o que você, o que a gente está fazendo exatamente aqui. É se relacionar com os desenvolvedores. O Advocate, a tradução literal é o advogado dos desenvolvedores. E no dia a dia era mais ou menos isso. O meu papel ali era entender como que eu poderia melhorar a vida dos desenvolvedores da empresa, das desenvolvedoras, como que eu poderia fazer com que o trabalho deles fosse mais fácil e ao mesmo tempo agregar mais valor ao produto que a gente estava construindo. Mas um dos principais desafios que a gente enfrentava lá é como reter essas pessoas, como fazer com que as pessoas pensem, tipo, é da hora trabalhar aqui, mesmo que eu receba uma proposta diferente, eu quero continuar aqui por qualquer motivo. Então o meu trabalho era encontrar todos esses motivos. Então a gente organizava evento, a gente organizava hackathon, a gente organizava algumas reuniões, principalmente reuniões de chapters e coisas assim, pra galera trocar ideia, pra galera aprender, pra galera se desenvolver de alguma maneira e entregar todo esse valor agregado, além de só trabalhar lá pra você ganhar a sua grana e tal. Então, tipo, existia todo um monte de outros recursos que era o meu papel. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que eu passava mais tempo fazendo era conversando com as pessoas. Ela falando, e aí, como que tá o seu dia a dia? Como que tá o seu trampo? Como que tá a sua equipe? E muitas vezes a pessoa, tô trabalhando numa parte do produto que eu não gosto muito e tal. E aí, eu como o advogado dos desenvolvedores, eu ia lá falar com o líder dele, ou às vezes chegava até no CTO, eu falava, fulano de tal não tá feliz onde tá, ele tá fazendo coisa que ele não acredita, que ele não gosta, é melhor a gente colocar ele em outro time, fazendo isso, isso e aquilo. E muitas vezes acontecia. Mas o meu maior trabalho era escutar as pessoas, escutar o que eles estavam passando, e de alguma maneira tentar me movimentar e fazer a empresa se movimentar para que ali fosse um lugar cada vez mais legal e mais agradável para todos os desenvolvedores da empresa, entendeu? Era mais ou menos isso. Mas, como eu comecei falando nessa parte, o que a gente faz é muito semelhante. Eu não tenho compromisso nenhum com nenhuma empresa hoje, não tenho compromisso vamos dizer, com o CNPJ para tornar o dia a dia legal, mas a gente produzir conteúdo, a gente tá em contato com a comunidade, a gente tá fazendo isso aqui, essa conversa vai ajudar, a gente vai advogar em prol dos desenvolvedores para que o dia a dia deles seja mais legal, mais fácil, menos complexo, com menos ansiedade, com menos pressão, por causa de todas essas dicas que a gente tá dando, ou só simplesmente esse nosso papo aqui vai ajudar eles a terem outras visões para aprender coisas novas, para aplicar no dia a dia deles. Com certeza. Eu acho que compartilhar é muito gostoso, né? Pra você poder ajudar as pessoas e tal. Acho que você deve ter muito feedback disso no seu canal. Inclusive, eu assisti um vídeo seu onde você fez uma planta Tamagotchi, que eu achei isso sensacional. E eu achei super criativo, cara. Eu queria entender, o que você acha sobre o papel da criatividade ali pra nós que somos programadores? Você acha que programadores devem ser criativos? Eu acho que assim, programação tem uma carga técnica muito grande, uma carga... como que eu vou falar? Até fria e calculista muito grande, porque você precisa ser muito objetivo. O que você escreve ali, o computador vai executar, ele não vai
o que será que ele tentou dizer aqui? Não, você escreveu, ele vai fazer aquilo. Então tem toda essa carga muito técnica. Mas ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta, a programação é uma ferramenta pro seu dia a dia. Então, ela pode sim ser criativa. E não criativa só no ponto de, vamos fazer uma tela mais bonita, uma tela mais colorida, umas transições aqui. Mas criativa ao ponto de, tipo, você criar soluções pra sua casa. Além de uma planta Tamagotchi, eu fiz também uma balança inteligente pra ração dos meus gatos. Então, que legal. Eu fiz uma balança mesmo, conectada na internet. Ele me manda uma mensagem no Telegram quando eu preciso comprar ração pros meus gatos quando tá muito baixa. E a planta Tamagotchi foi mais ou menos assim. Eu gosto muito de eletrônica. Então, eu acho que a eletrônica é uma das partes mais tangíveis da tecnologia. Onde você conecta um botão com um fio, com LED e tal, aperta e funciona. Isso é um outro exemplo de projeto particular. Sim. Eu queria aprender eu queria aprender internet das coisas. Eu queria aprender os protocolos, as infraestruturas e coisas assim. E eu falei, como que eu posso fazer isso? E eu já gostava de eletrônica, eu comecei a automatizar minha casa. Eu comecei a usar esses protocolos de M2M, né? Máquina para máquina, fila de comunicação, um monte de outras coisas que não faziam parte do meu dia a dia como programador, pra usar na minha casa, pra eu aprender essas coisas. Era um outro projeto que até hoje funciona. Mais ou menos. Às vezes tem uma lâmpada que não acende, coisa assim, aí você precisa arrumar. Mas a planta Tamagotchi, eu queria... lá em casa, a gente tem uma janela muito grande. E a Lu, que é minha esposa, ela tá até aí escondida. Ela gosta muito de plantas. Eu falei, caraca, o que eu posso fazer pra usar essas plantas? Tem bastante planta em casa. E aí, uma das coisas que eu falei, vou meter um sensor nessas plantas aí e começar a acompanhar algumas coisas. E eu fiz. Aí eu coloquei um sensor de umidade solo, depois coloquei um sensor de umidade do ambiente, depois coloquei um sensor de luminosidade, fui colocando sensor e sensor. Só que essas coisas, essas informações ficavam dentro da plataforma lá, sei lá, de internet das coisas. E nem eu acessava frequentemente, muito menos ela, que ela só ia lá e colocava água nas plantas. E aí eu falei, vamos colocar uma tela. E aí eu comecei a colocar uma tela e aí comecei a mostrar todos os números das medições. E foi assim, naturalmente evoluindo. Até chegar no momento que eu falei, virou um Tamagotchi, ela tem rosto, tem expressão, ela pede água, então a planta você olha lá e tem um visor pedindo alguma coisa. E aí, eu acho que faz parte do nosso dia a dia como programador e programadora, pensar como que a gente aproxima essa tecnologia das pessoas. Da vida. Não beleza, eu tinha 10 sensores naquela planta, mas a medição daqueles sensores não dizia nada pra ninguém. Mas quando a gente coloca um rostinho, uma expressão e coisa assim, aquilo sim diz alguma coisa pra alguém. Aquilo sim mostra pra quem for regar a planta se eu posso colocar água ou não. E aí eu acho que é o nosso papel de aproximar essa tecnologia e toda essa complexidade da coisa de um jeito tangível que as pessoas consigam utilizar. Você trabalha com iOS. Sim. É isso. O iOS foi um grande pulo de interface de celular, porque como a gente conseguiu entender como utilizar um computador na mão. Até então já existia celulares grandes, complexos e tudo mais, mas foi o iOS que trouxe toda essa revolução. Caraca, é um computador, eu consigo colocar qualquer coisa complexa ali dentro em um formato bem interativo, fácil de usar e que as pessoas entendam que por ali tem uma nuvem inteira por trás, mas que é fácil de usar, entendeu? Sim, com certeza. Voltando mais para quem tá começando, assim, o que você acha que as empresas estão esperando de um profissional júnior? A gente fala bastante sobre vagas que pedem requisitos ali de sêniores e tal. Eu queria entender o que você acha que as empresas esperam desse tipo de profissional e como a pessoa pode se preparar para ser esse profissional que elas esperam, para entrar no mercado de trabalho. Existem essas vagas arrombadas. Se vocês quiserem cortar, vocês cortem. Existem vagas arrombadas e essas vagas vão continuar existindo. Porque o papel de alguém que está contratando ou de um CNPJ é produzir mais com menos. Então, quanto mais ele conseguir exigir pagar menos ali, é o papel dele. Então, o papel de quem contrata alguém vai ser sempre chegar no limite desse acordo aí. O que mais você consegue produzir é o menor preço que eu posso pagar por você. Mas ao mesmo tempo, pensando nessa trilha de carreira, eu acho que uma pessoa júnior que acabou de começar a programar, que talvez não tenha experiência nenhuma, tá? Vamos tratar essa pessoa que já sabe programar, já programou seu site, suas coisas particulares lá, mas ainda tá no primeiro emprego, é a primeira vaga como júnior. Eu acho que o principal compromisso que essa pessoa tem que ter com a empresa e o que a empresa deve esperar
que essa pessoa se desenvolva e aprenda e evolua o mais rápido possível. Eu acho que vão existir essas demandas, não, mas você já precisa dominar essa tecnologia, você já precisa dominar esse tipo de linguagem. Mas o que a pessoa tem que mesmo assumir, você pode até falar, não, beleza, eu vou dominar. Mas você tem que ser uma pessoa que aprenda o mais rápido possível e se comprometa com esse aprendizado o mais rápido possível. Então eu acho que a grande habilidade de uma pessoa júnior é aprender rápido. E é evoluir rápido dentro da empresa. E eu acho que quanto mais você entregar isso, mais oportunidade você vai encontrar dentro da empresa. É uma pessoa que a gente colocou lá num time, sei lá, um time de iOS, a pessoa conhecia muito pouco de Swift, muito pouco de iOS, mas em 3, 6 meses a pessoa já sabe praticamente tudo do nosso produto. Ela não entende tudo de iOS, ela não entende todas as funcionalidades e tal, mas ao mesmo tempo ela evoluiu em todas as coisas que a gente precisa agora. Aonde a gente pode mover? Vamos mover ela agora para um time que vai fazer um novo app de iPad, sei lá. Porque ela já tá pronta, aí já começa a crescer na carreira. E assim em qualquer outra tecnologia, eu acho que o front-end é a mesma coisa. A pessoa tá lá trabalhando com front-end, ela já aprendeu tudo de React. Vamos mexer ela agora, vamos colocar ela para time de back-end. E assim, com essa habilidade de aprender rápido, ela vai aprender rápido back-end, banco de dados, infra, cloud e tudo mais. Eu acho que o grande compromisso que vocês deveriam colocar em cima de vocês, assim, não é eu preciso saber tudo de uma linguagem, mas sim, eu preciso saber como eu posso aprender cada vez mais rápido. Nossa, essa dica é muito boa mesmo. Falando justamente em aprendizado, a coisa mais legal é que cada pessoa aprende de um jeito e ensina de um jeito diferente. Então, nessa parte aqui, o quadro seria desmistificar um pouquinho a programação. A ideia é o nosso convidado falar sobre um tema, abordar esse tema, trazendo-se de forma mais acessível para quem não entende do assunto. Sim. O Bruno escolheu APIs, então APIs por Bruno Gervando. Eu acho que eu vou falar de API, mas de uma maneira um pouco até mais ampla do que a API. Qual é o papel da API dentro de um software ali? E eu falo que eu consigo explicar qualquer conceito complexo de tecnologia falando de comida, porque eu gosto muito de comida. Gosto muito de cozinhar, de comer e tal. Vamos falar sobre APIs e principalmente como que funciona essa visão mais ampla de API, falando de uma pizzaria. Acho que a maioria das pessoas que já foram numa pizzaria ou já pediram pizza até mesmo por telefone ou por aplicativo, e eu vou te falar que ali vão existir os principais atores, vamos dizer, ou personagens dentro de um software que utiliza API. A gente vai precisar, primeiro, olhar quais opções de pizza eu tenho, pedir uma pizza, essa pizza vai ser preparada e vai voltar para mim e vai ser entregue. Dentro de um software que utiliza API, funciona muito parecido. Primeiro, eu vou ver ali no front-end quais são as minhas opções. Eu chego numa pizzaria, sento na mesa, tem um cardápio ali, eu consigo ver como que eu posso navegar ali dentro, quais as opções que eu posso fazer. Como se você entrasse num aplicativo e tivesse um menuzinho ali. Você pode clicar e entrar em páginas diferentes. Então eu falo, não, hoje eu vou querer uma pizza, tomando um refrigerante. Então você já viu ali dentro daquela interface com o usuário, que é quem tá comprando a pizza ou comendo a pizza, o que ela pode decidir. Ela clicou ali, vem um garçom para você. O garçom é a API. O garçom é a pessoa que fala, aqui tá o cardápio, escolha. Beleza, escolheu, eu carrego esse pedido da mesa até a cozinha ou o back-end, que é quem tá lá preparando todas essas coisas ou processando todos esses pedidos e você nem sabe o tamanho dessa cozinha. Você não sabe quantas pessoas estão lá dentro, você não sabe quais as técnicas que eles estão usando, se a pizza tá congelada ou se não tá. Não, acho que não tá congelada. Mas você não sabe tudo que tá acontecendo lá por trás. Você sabe que o garçom levou o seu pedido para lá, chegou na cozinha, processou, prepararam a pizza, colocaram lá o queijo, derreteram, pôs no forno, tirou, pegou o seu refrigerado ali, e ele, numa bandeja, leva de volta para sua mesa, que é a resposta da API. Então, quando a gente fala de API, a tradução literal de API é Application Protocol Interface. É só uma interface, um protocolo para acessar essa aplicação que é a cozinha. Então, o garçom é só essa interface de eu conseguir acessar a cozinha, ele conseguir levar o meu pedido e voltar com o meu pedido. A API é simples assim, em qualquer software, seja no celular, no tablet, no computador, na televisão, qualquer software que utilize a API vai utilizar esse conceito que é alguém carrega esse pedido para algum lugar na nuvem, que você não sabe o tamanho, quantas pessoas tem lá, quantas linguagens, quantos bancos de dados,
e essa resposta volta satisfazendo o seu pedido ali. É mais ou menos assim. Sensacional. Eu gostei dessa ideia de explicar qualquer coisa com comida. Em geral é pizza que eu uso, ou bolo. Eu amo pizza. Aproveitando que você é expert ali, vamos chegar na parte onde a gente fala sobre uma dica de expert. Então, Bruno, qual que é a sua dica de expert pra quem tá começando, pra quem já tá nessa carreira ali? O que você trouxe pra gente hoje? Vou até pegar aqui. Eu ia pedir meu computador. Pega meu computador, eu vou te mostrar. Eu tenho algumas coisas aqui, e principalmente é uma coisa que eu tinha utilizado nos últimos tempos, que é o processo de solutioning, a gente chama onde eu trabalho hoje, que é o processo de solução antes mesmo da gente começar a escrever o software mesmo. E esse processo passa pelo ponto de vista do usuário, o que o usuário vai ver, qual é a tela, quais são as opções, como vai funcionar aquele formulário, e a gente desenha tudo no Miro, bem rusticamente, e a gente começa a falar, não, beleza, aqui dentro eu trabalho com React, com front-end, então, aqui dentro a gente vai ter um formulário, então a gente vai precisar desse hook, vamos ter que validar isso aqui, assim, e funciona mais ou menos assim, onde eu consiga combinar essa expressão de o que as pessoas vão ver com alguns diagramas técnicos mesmo, então a gente está colocando aqui alguns tipos de campo, alguns nomes de hooks e coisa assim, e até mesmo alguns trechos de código. A estrutura de dados dessa parte vai ser mais ou menos assim. Pensando na analogia de comida, é a receita do bolo, então. É mais ou menos... Nossa, muito boa, obrigado. Mas é mais ou menos a gente começar a rascunhar o que vai ser a receita do bolo. Quais são esses ingredientes? Quais são os preparos que a gente vai ter que ter? Quais são as técnicas que a gente vai ter que ter nesse preparo desse bolo? A gente vai precisar de manteiga, vai precisar de ovo. E a gente começa a anotar e a gente faz essa sessão de solutioning em time. Então sempre é 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, onde a gente vai anotando tudo no Miro. Depois a gente anexa esse rascunho do Miro dentro da nossa tarefa para que todo o time consiga ter uma visualização, mesmo que seja um rascunho não tão técnico, da onde a gente vai chegar. Então o meu CTO, se ele for lá ver, o que o Germano tá fazendo? Ele clica lá, legal. Ele vai conseguir ver o meu board, vai conseguir ver os meus branches, vai conseguir ver todas as coisas, porque eu vou anexando tudo ali. Então esse processo de solutioning tem ajudado muito, tanto a eu visualizar a solução que eu quero construir, mas também compartilhar essa visão com todo o time e até com a empresa inteira, assim. Nossa, sensacional essa dica, eu não conhecia. Muito legal. E a gente usa o Miro, e Miro é uma ferramenta gratuita incrível. Que qualquer um pode ir lá e a gente rascunha mesmo, a gente vai arrastando as coisas. Não, isso aqui não deu certo, apaga. Não, isso aqui deu certo. Dá pra você ver que ele tem um monte de seta pra um lado, seta pro outro, trecho de código. Mas assim, é bem fácil de usar, cara, eu gosto bastante do Miro. E não é uma ferramenta, vamos dizer, não é um framework super poderoso, não é uma ferramenta nova, vamos dizer, que tá tão distante do dia a dia do que você já faz, assim, é uma etapa do processo de programação, é o solutioning, que ajuda muito a gente a alinhar essas expectativas do que vai ser construído. Bruno, agora a gente vai pra uma parte muito importante aqui, que é eu nunca na programação. Vou falar algumas coisas e eu quero saber se já aconteceu com você, ou se nunca aconteceu com você, vamos ver aqui. Mas não vai ter o shotzinho, nada? Pois é, né? Esse é Eu Nunca Geek. Manda ver. Eu nunca falhei miseravelmente tentando centralizar uma div. Já falhei. Eu acho que eu falho até hoje. Acho que Gente, até hoje mas é tão difícil centralizar a div. Não, é assim. Existem maneiras de centralizar. Se você quer centralizar ela só verticalmente, é muito fácil. Margem zero alto, centralizar ela lá, beleza. Mas a grande coisa é, como a internet, e principalmente o HTML, foi concebido para você escrever da esquerda para direita, de cima para baixo, sim. Você não tem essa liberdade de posicionamento, e principalmente quando a gente tá falando de coisas responsivas, conteúdo fluido e coisa assim, você não tem tanta essa liberdade de centralizar uma div. É diferente, não sei, eu fiz poucas coisas em iOS, que você consegue ter as âncoras, né? Os constraints. As constraints. Você consegue ter isso. E não existe constraints em HTML ou em CSS. Recentemente, começou a entrar muitas outras partes do CSS nas versões mais novas, display flags e coisas assim, que facilitou um pouco mais isso. Mas não é uma coisa que você fala, alinha isso ao centro. Não. Você precisa escrever 3, 4 linhas ali. Parece simples, mas não é. Você precisa controlar o elemento superior para depois o elemento interior estar centralizado e tal. É isso. Eu não sei fazer isso. De cabeça, assim, você fala, escreve aí, pega o computador e escreve. Não consigo. Mas eu copio sempre o código que tem que fazer isso. Mas o Google tá aí pra ajudar. O GPT tá aí pra isso. Com certeza. Eu nunca aprovei um PR sem ler.
Fala a Não, é verdade. assim. Existem uns PRs que eu falo. Eu vejo assim, tem, sei lá, 35 arquivos alterados. 115 commits. Eu já sei que eu não vou ler tudo. Aham. Mas aí eu vou caçando ali. Uma visão dinâmica ali, uma Não, leitura eu vou dinâmica. caçando, alterou uns arquivos importantes. Tipo, alterou um arquivo que nem é tão importante, eu nem leio. Mas eu já aprovei PR que é assim. O meu tech lead já aprovou. Eu não vou sim. desaprovar isso aqui. Tem 100 arquivos alterados. Tem 100 arquivos alterados. Então, se ele aprovou, eu aprovei também. Eu confio no que ele disse. Eu nunca desliguei a câmera na reunião porque tava de pijama. Não, é assim... Quase todo dia eu trabalho de pijama. É que os meus pijamas são roupas minhas antigas. Então parece que é roupa normal. Mas eu já desliguei a câmera pra fazer café, pra... Tipo, tá rolando a reunião, desligo a câmera, saio, fico escutando lá no fone. Vou preparar café, vou preparar alguma coisa, pego uma aguinha gelada na geladeira e volto e tal. Mas geralmente eu tô de pijama e um pijama... indecente, assim, da parte de baixo, assim. Então eu desligo a câmera assim. Eu nunca disse, na minha máquina funciona. Não, é que assim, eu acho que esse paradigma foi quebrado recentemente por causa de algumas técnicas que a gente usa, principalmente dockerização, virtualização de algumas coisas e tal. Mas eu já respondi. Sério, não sei. Mas eu já não trabalho nessa empresa há muito tempo atrás. Eu sabia que estava quebrado. Eu não tinha tempo ou não queria resolver naquele momento. E respondi, na minha máquina funcionou. Mas no dia seguinte, continuou com o bug, continuou errado, e aí no dia seguinte eu voltei e resolvi. Mas lá no início eu falei, na minha máquina funciona, não sei porque tá quebrando aí. Não faz sentido pra mim. Mas eu não queria resolver naquele problema, e naquele momento, e eu sabia até exatamente o porquê que tava quebrando. Mas eu falei que funcionava só pra não Esse é sempre não um trabalhar argumento. ali. É um argumento válido, mas minha máquina funciona. Tá funcionando. Mas eu acho que a gente foi perdendo ao longo do tempo por causa dessas... Os ambientes estão muito semelhantes agora. O ambiente que eu trabalho na minha máquina é muito semelhante ao ambiente que o servidor tá funcionando. Então, se quebrou lá, é muito claro que vai quebrar na minha máquina, assim. Os QAs adoram quando a gente fala isso. Olha, e pra fechar, eu nunca copiei um código inteiro do Stack Overflow sem saber o que eu tava fazendo. Eu já fiz isso, confesso. Claro, já fiz. Nossa, eu falei sim pra todos? Sim. Meu Deus, se a gente tivesse um shot, eu ia estar bêbado. Mas... O Stack Overflow, hoje eu utilizo menos ele, porque eu acho que... E principalmente coisas de código, assim. Eu utilizo muito mais o Stack Overflow quando é um problema, e principalmente um problema relacionado à tecnologia que eu tô usando, à infraestrutura que eu tô usando. Porque de código, acaba que hoje eu já entendi, eu já consigo eu mesmo visualizar os bugs e resolver os meus próprios bugs ali. Mas, sei lá, deu um problema na combinação de Node.js com API Gateway, com isso, com aquilo, tipo, é uma sequência de tecnologias que eu tô usando que deu um problema, aí sim eu vou lá e muitas vezes a solução não é um código hoje em dia, mas, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, com certeza copiava código, com certeza. Gente, a gente faz isso sim. O Senior faz isso também. Faz. Agora, uma coisa que eu gosto bastante do TikTok é aquela trend de você explicar um meme para leigos. Uhum. Aí eu trouxe um meme aqui pra você explicar pra gente aqui. Tá, as pessoas estão vendo esse meme também? Sim, elas vão ver depois. Ó, eu não vou falar 30 anos atrás porque eu não trabalhava 30 anos atrás. Mas eu acho que esse meme mostra que os programadores há 30 anos atrás eram muito mais poderosos porque usavam só o bloco de notas do que os programadores hoje. Em partes, eu fui essa pessoa que aos 12 anos de idade, aos 15 anos, fiz o meu site ao bloco de notas e eu me sentia super poderoso. E hoje a gente tem um monte de ferramentas que relativamente deixa a gente um pouco mais preguiçoso ali pra resolver esses problemas, porque o nosso editor, a nossa IDE tem um monte de recursos. Faz muita coisa. Não, eu uso o Copilot. Você usa Copilot? Uso também. Gente, Copilot, eu só dou tab. Você pensa, ele faz por você. Não, eu vou dando tab. Tab. E é isso. Realmente, eu sou um pouco mais preguiçoso hoje. Eu não me esforço tanto quanto eu me esforçava há 10, 15 anos atrás. Mas é isso que eu acho que mais ou menos está querendo dizer. Que antigamente, com menos recursos, menos ferramentas, as pessoas eram mais poderosas. Mas eu acho que elas só se sentiam mais poderosas.
Hoje a gente faz muito mais coisa com essas Não, ferramentas. hoje a gente faz infinitamente mais coisa. Bruno, foi um prazer falar com você. Nossa, foi muito legal. Eu queria deixar aqui um espaço para suas considerações finais, o que você quiser deixar de mensagem pra galera que tá te vendo. Que legal. Sinceramente, eu acho que a tecnologia é uma área muito ampla para todo mundo. E eu acho que cada vez mais a gente precisa de pessoas não só que queiram trabalhar com tecnologia, escrevam código, mas que queiram entender de tecnologia para utilizar essas tecnologias no dia a dia delas. Então, para você que tá pensando se segue na tecnologia ou se não segue, se escreve código ou se não escreve, tem espaço para todo mundo. Não interessa a sua idade, não interessa a sua bagagem, não interessa quais são as suas experiências anteriores. Você vai sim encontrar espaço na tecnologia. Tem gente que trabalha com tecnologia há 15, 20 anos e nunca escreveu uma linha de código. Tem gente que escreve um monte de linha de código e trabalha em empresas que não são de tecnologia. Então, assim, tem espaço para todo mundo, tem aprendizado para todo mundo e cada vez mais o nosso dia a dia vai depender de softwares, de equipamentos, de dispositivos. Cada vez mais a gente vai precisar de novas soluções e de mais pessoas pensando em como melhorar o nosso dia, como tornar o nosso dia a dia mais fácil por causa de tecnologia. Eu acho que, se joga, aprenda, comece nesse lugar onde você não sabe o que você tá fazendo, mas você sabe 3 acordes e toca uma música. Começa despretensioso, sem essas grandes expectativas de não, eu preciso fazer um aplicativo completo. Não, você só precisa fazer um botão que funcione, já tá um bom começo e vai dando um passo a passo, caminhando, e segue essa menina aqui que ela manja de tudo. Bruno, muito obrigada por ter topado esse papo com a gente. Agora fala onde a pessoa pode encontrar o seu trabalho nas redes sociais. Nossa, que legal participar disso aqui. Eu adoro falar de tecnologia, adoro encontrar pessoas que consigam ter uma conversa longa de tecnologia comigo. Obrigado por ter me chamado. Você pode procurar Bruno Germano no Google, em qualquer lugar da internet você vai achar todos os meus conteúdos, mas principalmente eu tô no YouTube. Procura lá ou Bruno Germano ou @egermano, em qualquer lugar você vai achar. O eGermano tem uma piadinha que é o Electronic Germano, sabe? Tipo e-mail, e-learning. Então é o eGermano, você me encontra em qualquer lugar, mas o meu principal trabalho, minha principal dedicação tá dentro do YouTube, então eu tenho lá, sei lá, mais de 400 vídeos no YouTube. 400 é muito, talvez. 300, não sei. Tem bastante vídeo lá, faz bastante tempo que eu tô produzindo conteúdo e tem conteúdo de tecnologia de qualquer maneira. Tem desde unboxing, desde eu fazendo planta Tamagotchi, tem eu falando de carreira, tem um monte de coisa que eu acho que vai ajudar você aí a dar esses primeiros passos, a tirar um pouco mais dessa responsabilidade de trabalhar com tecnologia. Obrigado, viu? Esse papo foi incrível. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse é o primeiro episódio do What the Code e até a próxima.